Olá pessoal, estou aqui para falar um pouco com vocês sobre como atuar na área do direito eleitoral, como atuar numa campanha eleitoral. Você é advogado iniciante, você que nunca teve contato com esse ramo e pretende atuar aí nas próximas eleições, as eleições municipais de 2024, estou aqui para passar para vocês um pouco da experiência. Comecei a atuar no direito eleitoral como estagiário num grande escritório no Leite Tosto de Barros Advogados, em Brasília, e ali foi onde eu tive meu primeiro contato com esse ramo. O escritório passou a cuidar aí de uma campanha presidencial e de uma candidatura majoritária ao governo do estado de Santa Catarina, o que possibilitou que eu tivesse esse primeiro contato. O escritório ficava bem próximo ao Tribunal Superior Eleitoral. Eu lembro, tudo físico, correndo para atender os prazos, porque os prazos da Justiça Eleitoral são exíguos e também você contado por minuto, né? Eu lembro até hoje que se o prazo começava a contar às 17 horas e 36 minutos, um prazo de 48 horas ele se encerraria 2 dias depois, exatamente às 17 horas e 36 minutos. Então era uma correria para cumprir os prazos, mas graças a Deus tudo funcionou bem. Aí, capitaneado pelo Dr. Ricardo Tosto, presidente do escritório, doutora Patrícia Rios, doutor Eduardo Nobre, sem esquecer do Dr. Roberto Santos, que foi meu grande mentor no escritório. Então ali eu tive a oportunidade de ter esse primeiro contato com esse ramo do direito, que é o direito eleitoral. De lá para cá eu venho atuando, tenho atuado em diversas campanhas, né? Isso foi em 2006, então em 2008 eu já atuei numa campanha municipal. Em 2012 atuei também em outra campanha municipal, né? Fui coordenador jurídico de uma candidatura majoritária no município aqui do estado de Goiás. Em 2016 tive a grata satisfação de atuar também como coordenador jurídico na campanha do então candidato a prefeito do município de Goiânia, o delegado Valdir, e ali a atuação foi bastante intensa, né? Formado em uma equipe, doutora Maridalva, doutora Josi, doutor Jonathan, doutor Paulo Sérgio, então uma equipe bem dedicada. Ali a gente passava madrugadas no escritório redigindo peças, fazendo análise de material de campanha. E direito eleitoral é isso, ele exige muito do advogado, mas o que eu passei a notar, então 2012, 2016 atuei nessa, 2016 atuei também na campanha do amigo, vereador Carlinhos Café. Em 2018 atuei e tive a satisfação de coordenar regionalmente aqui no estado de Goiás a campanha do presidente, do candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, do deputado federal delegado Valdir, que presidia naquele momento o Partido Social Liberal aqui no estado de Goiás, e também foi uma experiência muito enriquecedora, né, que eu guardo para hoje, porque toda experiência ela vem te mostrar uma forma diferente de atuar no ramo do direito eleitoral. Toda campanha ela é diferente, ela traz muitos desafios e a gente abraça isso de forma a prestar o melhor tipo de serviço, fazer com que o resultado ele alcance as urnas, né? Muita gente fala, o resultado do jurídico ele não tem nada a ver com o voto, tem muito a ver, né? O tempo de campanha que você consegue derrubar do opositor, que você consegue manter do candidato no qual você patrocina, e aquilo ali certamente ele vai refletir lá nas urnas. Então o trabalho do jurídico, eu sempre falo, eu chamo de quartel jurídico. Tem até um artigo que denomina de quartel jurídico, né, que é esse momento das eleições. Realmente é um quartel jurídico. E daí a importância do advogado entender essa diferença, porque o eleitoral ele exige muita proatividade do advogado, exige muita atuação de forma proativa, que o advogado ele não fique só esperando. Então daí a necessidade de fazer um planejamento estratégico. O advogado ele é demandado a atuar de forma proativa. O advogado ele tem que estruturar a sua equipe de campanha, definir atividades, a depender do tipo de campanha que ele pega.
se for uma campanha majoritária, proporcional dá menos trabalho, mas uma majoritária você tem que definir exatamente as atividades de cada membro da sua equipe. Aquele que vai peticionar, aquele que vai ficar responsável pelo mural, pelas intimações, aquele que vai fazer o serviço de inteligência, isso mesmo, tem um serviço de inteligência dentro do jurídico, aquele que faz análise de todo o material que chega para saber qual tipo de medida adotar, aquele que vai ficar mais em contato com o candidato para fim de orientá-lo com a equipe do marketing, com a equipe do contábil, com a equipe do financeiro, para evitar qualquer tipo de problema para o candidato. Então, a atuação no direito eleitoral não é simples, ela não é uma atividade só de sentar no escritório e peticionar, ela exige muita proatividade, principalmente planejamento estratégico. A estruturação de uma equipe ela tem que começar bem antes do início do processo eleitoral, ou seja, bem antes de deflagrar ali o processo eleitoral, de iniciar a fase de convenção. Então o jurídico ele já tem que partir para a convenção já com todo o planejamento estratégico já montado para possibilitar aí, para maximizar os resultados e para reduzir os riscos de qualquer tipo de problema. Tá? Então, o advogado, o principal, planejamento estratégico, ter um mapa, organograma previamente definido. Eu gosto muito de fazer isso, de definir o organograma já com as atividades que serão realizadas e os responsáveis. Isso foi muito importante e necessário durante as eleições de 2018, as eleições de 2022, né? Foi um passo muito importante para que a gente pudesse chegar a um resultado concreto, um resultado satisfatório durante a atuação do jurídico nas eleições. Então é muito importante esse planejamento que você sente, define o planejamento, tenha a estrutura de campanha já montada. Eu falo que eu sou do jurídico, mas já participei de campanha onde eu estruturei os outros departamentos, né? Então, pelo conhecimento que eu tenho, eu pude ali contribuir para estruturar o departamento contábil, o departamento de marketing, o departamento financeiro, a militância, o político, o núcleo político. Então tem tudo isso desenhado, né? Então facilita muito toda essa experiência de aí, mais de 17 anos de experiência no ramo do direito eleitoral, possibilita que eu tenha um conhecimento amplo de toda a estrutura de campanha. Mas minha atuação é jurídica, gosto do que faço. A atuação jurídica ela é importante, é uma batalha jurídica mesmo durante as eleições. Você tem que ficar o tempo todo ali acompanhando a propaganda eleitoral, acompanhando o que sai nos jornais, porque aquilo ali pode conter elementos, material de trabalho para que você ajuize uma representação e ali também possa buscar os interesses do seu cliente, daquele candidato que você patrocina, tá bom? Então é isso, pessoal. Depois eu volto com mais alguns detalhes de atuação nesse ramo esplêndido do direito, que é o direito eleitoral. Um abraço. Olá, pessoal. Estou aqui para falar um pouco com vocês sobre como atuar na área do direito eleitoral. Como atuar numa campanha eleitoral. Você é advogado iniciante, você que nunca teve contato com esse ramo e pretende atuar aí nas próximas eleições, as eleições municipais de 2024, estou aqui para passar para vocês um pouco da experiência. Comecei a atuar no direito eleitoral como estagiário num grande escritório, no Leite Torres de Barros Advogados, em Brasília, e ali foi onde eu tive meu primeiro contato com esse ramo. O escritório passou a cuidar aí de uma campanha presidencial e de uma candidatura majoritária ao governo do estado de Santa Catarina, o que possibilitou que eu tivesse esse primeiro contato. O escritório ficava bem próximo ao Tribunal Superior Eleitoral, eu lembro, tudo físico, correndo para atender os prazos, porque os prazos da Justiça Eleitoral são exíguos e também você contado por minuto, né? Eu lembro até hoje que se o prazo começava a contar às 17 horas e 36 minutos, um prazo de 48 horas ele se encerraria 2 dias depois, exatamente às 17 horas e 36 minutos. Então era uma correria para cumprir os prazos, mas graças a Deus tudo funcionou bem. Aí, capitaneado pelo Dr. Ricardo Tosto, presidente do escritório, a doutora Patrícia Rios, o Dr. Eduardo Nobre,
sem esquecer do Dr. Roberto Santos, que foi meu grande mentor no escritório. Então ali eu tive a oportunidade de ter esse primeiro contato com esse ramo do direito, que é o direito eleitoral. De lá para cá eu venho atuando, tenho atuado em várias, diversas campanhas, né? Isso foi em 2006, então em 2008 eu já atuei numa campanha municipal, em 2012 atuei também em outra campanha municipal, né? Fui coordenador jurídico de uma candidatura majoritária no município aqui do estado de Goiás. Em 2016 tive a grata satisfação de atuar também como coordenador jurídico na campanha do então candidato a prefeito do município de Goiânia, o delegado Valdir, e ali a atuação foi bastante intensa, né? Formado em uma equipe, doutora Maridalva, doutora Josi, doutor Jonathan, doutor Paulo Sérgio, então uma equipe bem dedicada. Ali a gente passava madrugadas no escritório redigindo peças, fazendo análise de material de campanha. E direito eleitoral é isso, ele exige muito do advogado, mas o que eu passei a notar, então 2012, 2016 atuei nessa, 2016 atuei também na campanha do amigo, vereador Carlinhos Café. Em 2018 atuei e tive a satisfação de coordenar regionalmente aqui no estado de Goiás a campanha do presidente, do candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, do deputado federal delegado Valdir, que presidia naquele momento o Partido Social Liberal aqui no estado de Goiás, e também foi uma experiência muito enriquecedora, né, que eu guardo para hoje, porque toda experiência ela vem te mostrar uma forma diferente de atuar no ramo do direito eleitoral. Toda campanha ela é diferente, ela traz muitos desafios e a gente abraça isso de forma a prestar o melhor tipo de serviço, fazer com que o resultado ele alcance as urnas, né? Muita gente fala, o resultado do jurídico ele não tem nada a ver com o voto, tem muito a ver, né? Tempo de campanha que você consegue derrubar do opositor, que você consegue manter do candidato no qual você patrocina, e aquilo ali certamente ele vai refletir lá nas urnas. Então o trabalho do jurídico, eu sempre falo, eu chamo de quartel jurídico. Tem até um artigo que denomina de quartel jurídico, né, que é esse momento das eleições. E realmente é um quartel jurídico. E daí a importância do advogado entender essa diferença, porque o eleitoral ele exige muita proatividade do advogado, exige muita atuação de forma proativa, que o advogado ele não fique só esperando. Então daí a necessidade de fazer um planejamento estratégico. O advogado ele é demandado a atuar de forma proativa. O advogado ele tem que estruturar a sua equipe de campanha, definir atividades, a depender do tipo de campanha que ele pega. Se for uma campanha majoritária, proporcional dá menos trabalho, mas uma majoritária você tem que definir exatamente as atividades de cada membro da sua equipe. Aquele que vai peticionar, aquele que vai ficar responsável pelo mural, pelas intimações, aquele que vai fazer o serviço de inteligência, isso mesmo, tem um serviço de inteligência dentro do jurídico, aquele que faz a análise de todo o material que chega para saber qual tipo de medida adotar, aquele que vai ficar mais em contato com o candidato para fim de orientá-lo, com a equipe do marketing, com a equipe do contábil, com a equipe do financeiro, para evitar qualquer tipo de problema para o candidato. Então, a atuação no direito eleitoral não é simples, ela não é uma atividade só de sentar no escritório e peticionar, ela exige muita proatividade, principalmente planejamento estratégico. A estruturação de uma equipe ela tem que começar bem antes do início do processo eleitoral, ou seja, bem antes de deflagrar ali o processo eleitoral, de iniciar a fase de convenção. Então o jurídico ele já tem que partir para a convenção já com todo o planejamento estratégico já montado para possibilitar e para maximizar os resultados e para reduzir os riscos de qualquer tipo de problema. Tá? Então o advogado, o principal, planejamento estratégico, ter um mapa, organograma previamente definido. Eu gosto muito de fazer isso, de definir o organograma já com as atividades que serão realizadas
e os responsáveis. Isso foi muito importante e necessário durante as eleições de 2018, as eleições de 2022, né? Foi um passo muito importante para que a gente pudesse chegar a um resultado concreto, um resultado satisfatório durante a atuação do jurídico nas eleições. Então é muito importante esse planejamento que você sente, defina um planejamento, tenha a estrutura de campanha já montada. Eu falo que eu sou do jurídico, mas já participei de campanha onde eu estruturei os outros departamentos, né? Então, pelo conhecimento que eu tenho, eu pude ali contribuir para estruturar o departamento contábil, o departamento de marketing, o departamento financeiro, a militância, o político, o núcleo político. Então tem tudo isso desenhado, né? Então facilita muito toda essa experiência de aí, mais de 17 anos de experiência no ramo do direito eleitoral, possibilita que eu tenha um conhecimento amplo de toda a estrutura de campanha. Mas minha atuação é jurídica, gosto do que faço. A atuação jurídica ela é importante, é uma batalha jurídica mesmo durante as eleições. Você tem que ficar o tempo todo ali acompanhando a propaganda eleitoral, acompanhando o que sai nos jornais, porque aquilo ali pode conter elementos, material de trabalho para que você ajuize uma representação e ali também possa buscar os interesses do seu cliente, daquele candidato que você patrocina, tá bom? Então é isso, pessoal. Depois eu volto com mais alguns detalhes de atuação nesse ramo esplêndido do direito, que é o direito eleitoral. Um abraço.